Sonocromatismo é um fenômeno neurológico em que cores são percebidas como sons. Esse fenômeno depende da comunicação entre o cérebro e uma espécie de antena. Antenna that picks up light frequency in front of me, so it's a color sensor, then it sends the frequency of the color to a chip, then the chip transposes this frequency to its corresponding note, so I can hear the frequency of the color. A antena transforma tanto cores visíveis quanto invisíveis, como ultravioleta e infravermelha, em ondas sonoras. Essa mistura de sentidos gerada pelo mecanismo de Harbison também pode ocorrer através do uso de drogas psicotrópicas, como por exemplo o LSD. Entre outros efeitos, como modificação na percepção de tempo e espaço do próprio corpo, o uso pode provocar sensações como ouvir uma cor ou ver um som. Mas imagine perceber cores na forma de sons ou sons na forma de cores sem interferência de nenhum aparelho ou substância. Isso existe, e é um dos 61 tipos da condição que chamamos de sinestesia. Imagine a world in which you see numbers and letters as colored, even though they're printed in black, in which music or voices trigger a swirl of moving colored shapes, in which words and names fill your mouth with unusual flavors. Jail tastes like cold, hard bacon, while Derek tastes like earwax. A sinestesia é um fenômeno de mistura dos sentidos em que um único estímulo, visual, auditivo, olfativo ou tátil, desencadeia, além de uma percepção a ele, uma percepção adicional, em outra modalidade sensorial, não estimulada, de modo automático, involuntário e instantâneo. Então, a minha sinestesia ela é basicamente associar outras formas de percepção com cores. Então, quando eu vejo palavras, quando eu vejo números, quando eu sinto algum cheiro, me vem uma sensação de cor. Por exemplo, o som do meu despertador, o que me acorda é o som vermelho. A ligação entre o estímulo real e a experiência sinestésica para uma mesma pessoa vai ser sempre igual. Por exemplo, ver o número 7 sempre causará a sensação sinestésica de ver o número em azul, independente da cor real que ele esteja impresso. A condição costuma se manifestar na infância, e as associações mantêm-se praticamente as mesmas desde então. A frequência dessa condição na sociedade varia de 1 em cada 2.000 pessoas a 1 em cada 23. E tamanha diferença ocorre porque muitas das pessoas que a possuem consideram suas associações perfeitamente normais e comuns a todos até serem informadas do contrário. With a particular case. Now, I saw a gifted composer, Michael Torquay. He once said to his piano teacher when he was 5 or 6 years old, he said, "I love that blue piece." And his piano teacher said, "What do you mean, that blue piece?" He said, "The piece in D major. D major, blue." And of course he has absolute pitch as well. And his piano teacher said that D major was not blue for him. And Michael said that 40 years later, the shock of this was still vivid for him. Because if you have a thing like synesthesia, if you see blue with D major, you imagine that everyone does. You imagine it's universal. You don't have the feeling that you have a special condition. Para os que têm sinestesia, um som não parece um gosto, e o número 5 não é como um homem bravo. Não existe como e parece, são uma junção instantânea de sensações percebidas concretamente como se fossem reais. Mesmo assim, os sinestésicos sabem diferenciar a realidade da experiência sensorial induzida. O sinesteta sabe que o estímulo não tem aquela cor, ou não tem aquela textura, ou não tem aquele som, mas a pessoa sente mesmo assim. Então não é que eu confunda essas coisas, ou que eu veja cores que ninguém vê, mas é apenas essa sensação que é diferente. A sinestesia tende a ocorrer em famílias. 40% dos sinestésicos têm um parente de primeiro grau que também o é. Isso aponta para uma predisposição genética para a condição, embora ainda não tenha sido descoberto qual gene está por trás dela. Atualmente, por meio de técnicas de mapeamento funcional do cérebro, sabe-se com certeza que, coincidentemente com experiências sinestésicas, há ativação simultânea de 2 ou mais áreas sensoriais do córtex cerebral. A explicação para esse grau incomum de ativação cruzada, porém, ainda não é certa. A primeira teoria é da hiperconectividade, isso é, o aumento de conexões neurais entre áreas do cérebro.
Essas conexões estariam presentes em primatas e outros mamíferos no início da vida, sendo cortadas após algumas semanas ou meses do nascimento. Crianças, então, seriam inicialmente sinestésicas, perdendo essa condição durante o refinamento das conexões neurais. Nos portadores de sinestesia, alguma normalidade genética impediria que as conexões fossem eliminadas, causando o fenômeno. Outra explicação é a diminuição na inibição entre conexões do cérebro. Segundo ela, o nível de conexões não é diferente entre sinestésicos e não sinestésicos. A diferença se encontra no nível de inibição. Essa teoria faz mais sentido para casos em que a sinestesia surge logo após a perda de visão, uma vez que a rapidez com que ela se manifesta após a cegueira torna improvável a explicação de que novas conexões foram formadas. Isso sugere que o que acontece é a remoção da inibição normalmente imposta pelo sistema visual quando em pleno funcionamento. Há também um número cada vez maior de dados que aponta para o envolvimento do lóbulo parietal, pois essa área é muito ativada quando se fazem estudos de ressonância e outras imagens cerebrais. Não se sabe, porém, qual região específica desse lobo tem maior envolvimento, pois isso parece variar entre os sinestetas. O envolvimento dessa região na sinestesia sugere uma relação desse processo com a atenção, pois outros estudos mostram que a região está envolvida no controle desta, especialmente da modalidade visual. Além disso, há testes que mostram que prestar ou não atenção a uma tarefa interfere na resposta ao estímulo pelo sinesteta, como se ele ficasse mais ou menos sinesteta dependendo do tanto de atenção que presta a algo. Então, acredita-se que a atenção de alguma forma modula a sinestesia. A sinestesia é quase 3 vezes mais comum em adultos com autismo do que em adultos típicos. O motivo dessa relação entre as condições sugere que a nível cerebral elas possuem algo em comum. O autismo, que envolve dificuldades sociais e de comunicação além de resistência a mudanças, também pode ser explicado por alterações no cérebro. Uma hipótese é que o autismo é associado a uma diminuição de conexões neurais longas e um aumento de conexões curtas e locais. Essa hipótese mostra uma possível ligação com a sinestesia se considerada a teoria já mencionada da hiperconectividade. Além disso, 10% dos autistas são savants, uma condição rara em que o indivíduo possui grande habilidade intelectual. Daniel Tammet, que escreveu Nascido em Dia Azul e memorizou pi até 22.500 casas decimais, inspirou a ideia de que o savantismo aparece em indivíduos que possuem autismo e sinestesia. When he's recalling a number to 22,500 digits, what he's doing is moving mentally through a synesthetic landscape and effectively reading the numbers from the landscape. A sinestesia traz um sintoma positivo e nenhum problema cognitivo ou outras disfunções, diferentemente da maioria dos transtornos psiquiátricos ou neurológicos, e por isso não pode ser considerado uma doença. Subjetivamente, sinestésicos contam que suas experiências são muito positivas e benéficas a aspectos criativos de suas vidas. Estudos confirmam, de fato, que há uma maior incidência de sinestesia em artistas e que os que a possuem dedicam mais tempo a atividades criativas. Porém, não se pode afirmar com certeza que os sinestésicos são, em geral, mais criativos. Estudos indicam também que a memória dos sinestésicos como grupo é superior à da média da população, o ponto forte sendo especialmente a memória declarativa. Eles se lembram de datas, números de telefone, senhas e fatos. Às vezes eu não lembro o nome de alguém, mas eu sei que o nome da pessoa era Azul. Então o fato de eu lembrar que o nome da pessoa era Azul me facilita recordar esse tipo de coisa. Quando alguém está hesitando, está em dúvida com alguma coisa, e me traz uma palavra que eu sei que não tem aquela cor. Daí eu digo, não é isso que você está falando, porque eu lembro que a palavra tem uma cor diferente. Não se sabe ainda, porém, se esses aspectos se devem diretamente à sinestesia ou a algum fenômeno correlato. Além de facilitar processos em modalidades sensoriais individuais, sinestésicos também demonstram maior comunicação entre os sentidos não relacionados com suas sinestesias, o que sugere que os benefícios da sinestesia se generalizam para outras modalidades sensoriais, melhorando a habilidade de processar informações multissensoriais. Far from being a mere curiosity, synesthesia is a peephole onto a wide expanse of both the mind and the brain, showing us that as we learn more about it, it raises questions about how the brain is organized. I mean, basically what we thought was true for the past 40 years isn't true at all, and so it's forcing us to rethink a lot of fundamental questions about how the brain and the mind are organized.